Olá, eu sou o Brian, professor de música, compositor e arranjador formado pelo FMG e como pesquisador da área da didática, hoje eu trago para vocês um assunto importante sobre escalas. Quando nós estamos tratando do violão, muitas vezes a gente escuta sobre esse assunto, escala, ou seja no teclado, ou seja no instrumento, mas quando estamos falando sobre o canto, muitas vezes esse assunto passa batido ou passa despercebido. Mas você, como entendedor da música, tocando o violão e cantando como um instrumento só, o seu violão e canto sendo um único instrumento, você precisa saber sobre escala e dominar esse conhecimento. O primeiro elemento que a gente tem que entender é nota. O que é a nota? A nota é um som sozinho, ou seja, ele não vai estar acompanhado de outros sons. Quando eu digo que aquela é uma nota, é uma frequência, é uma vibração. E essa frequência, essa vibração, de acordo com a quantidade de vibrações que ela faz, ela vai gerar uma frequência e a gente nomeia essas tais frequências. Então, assim a gente coloca o nome de uma nota, como Lá, Dó, Sol, Ré, Fá sustenido, e assim a gente tem nomes para essas notas, mas no final das contas nós estamos nomeando números. A gente tem um número e a gente nomeia esse número com um nome que fica mais fácil para a gente trabalhar. E assim a gente aplica isso nos instrumentos. Então, no violão, se eu pegar o violão e tocar bem aqui, olha, a penúltima corda na terceira casa, eu tenho a nota Dó. Então a gente entra nessas convenções. Bom, só que por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa compreender a lógica da nota. Essa nota Dó, sozinha, ela não quer dizer muita coisa. Ela simplesmente revela que ela é a nota Dó, nesse caso aqui do violão. Se a gente olhar a configuração dele, é um Dó 53, que é assim que eu gosto de chamá-lo, porque ele está ali na quinta corda, na terceira casa. Agora, o que esse Dó tem para me dar? O que esse Dó tem para me entregar? Se eu estiver numa escala, esse Dó fazendo parte dessa escala, ele vai contribuir com a música de alguma forma. Se eu estiver na escala de Dó, esse Dó vai ser minha nota mais importante, ele vai ser a minha nota fundamental ali da escala. Se ele estiver em outra escala, ele vai fazer parte dessa escala compondo um caminho dentro dessa escala, um degrau dessa escala. Se ele estiver dentro de um acorde, ele talvez, se for um acorde de Dó, ele vai ser a nota fundamental do acorde de Dó. Aí se eu estiver na tonalidade de Dó, ele vai ser ali a minha tônica, correto? Agora, se eu estiver em outro acorde, no acorde de Lá, esse Dó vai ser a minha terça. Só que, nesse caso, uma terça menor, porque o acorde de Lá maior precisaria de um Dó sustenido. Bom, não se preocupe, não se assuste, nós vamos entender tudo até o final dessa aula. Então, se você não entendeu muito bem essas coisas que eu estou falando, fique até o final da aula para você compreender completamente. Então, uma vez que eu falei sobre nota, vamos fazer um paralelo. Eu tenho nota e tenho acorde. Acorde é quando eu faço mais de uma nota ao mesmo tempo. Então, se eu tiver apenas nessa nota aqui, Dó, eu tenho a nota Dó. Se eu fizer mais notas, Dó, Mi, Sol, eu tenho um acorde tríade, Dó, Mi, Sol, o acorde de Dó maior. Agora, se esse meu Mi, Dó, Mi bemol, Sol, se esse Mi for bemol, Dó, Mi bemol, Sol, eu tenho um acorde de Dó menor. Bom, esses acordes, eles pertencem a escalas. Que escalas são essas? A gente pode pensar que são as notas que eu posso usar para construir os acordes dentro daquela tonalidade. Seria isso. É como se fosse... como é que eu posso dizer? Eu tenho ferramentas, né, para construir alguma coisa. Numa ocasião eu tenho ferramentas não, né? Vamos dizer assim, eu tenho aqui tijolos para construir, para fazer uma parede. Só que num lado eu tenho tijolo de um tamanho, no outro lado eu tenho tijolo de outro tamanho. Não faz sentido eu começar a construir com o tijolo de um tamanho e do nada eu colocar um tijolo maior ou menor, correto? A mesma coisa acontece nas escalas. Porém, quando eu estou no finalzinho, quando eu estou terminando a parede, no finalzinho eu vou precisar de tijolos menores e maiores, correto? Nessa hora eu vou ter que pegar emprestado um tijolo de outra escala, de outra parede, vamos assim dizer. Então, essa seria uma ideia
uma analogia bem ruinzinha, mas é sempre importante eu colocar uma analogia para que você comece a compreender os elementos que eu estou falando. Se essa analogia foi muito ruim, tenta aos poucos ir pensando, criando na sua cabeça analogias melhores, tá bom? Mas enfim, eu tenho um material para usar e esse material ele funciona bem nesse tipo de objeto que eu estou criando. Agora, para criar outro objeto, ou seja, em outra tonalidade, eu preciso de outros materiais. Alguns materiais eu vou usar desse primeiro objeto que eu preciso criar. De vez em quando eu vou pegar emprestado materiais de outros que são essenciais para construir outros objetos. Mas, por via de regra, eu vou usar os materiais daquele objeto. Então, eu vou usar as notas da escala de Dó para tocar uma música na tonalidade de Dó, as notas da escala de Ré para tocar uma música na tonalidade de Ré, enfim. E eu posso pegar emprestado a tonalidade de Ré para tocar na tonalidade de Dó. Mas isso aí já é uma exceção, então vamos nos atentar à regra, né? Não vamos basear na exceção, vamos nos basear na regra. Agora, dentre essas notas, por exemplo, a gente pode observar aí as notas na escala de Dó. Agora, observe que tem uns espaços faltantes, né? Uns espaços ausentes. Isso é porque existem notas aí, só que nós não vamos tocar essas notas porque elas não pertencem à escala de Dó. Essas notas, como a gente pode ver, são os acidentes, tá vendo? Então, esses acidentes aí, eles existem no universo das notas, principalmente no universo do sistema temperado, que é como o violão funciona, né? Que você observa que no violão a gente tem as casas. Então, esses espaços aí seriam as casas vazias que a gente tem no violão, e agora eu mostro para vocês as casas com a representação das notas aí. Então, essas casas que estavam vazias são esses acidentes, o Dó sustenido, o Ré sustenido e assim sucessivamente. E de uma distância de uma nota para outra, eu tenho um intervalo. Ou seja, do Dó para o Ré, eu conto Dó e o Ré. Então, eu tenho duas notas, né? Dó, Ré. Então, essas duas notas, eu tenho um intervalo de segunda. Dó, Ré, Mi, 3 notas, eu tenho um intervalo de terça. Dó, Ré, Mi, Fá, quarta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, quinta. Então, já deu para entender. Eu sempre conto a nota de que eu estou fazendo a distância dela, tá bom? E aí eu vou entender qual que é o meu intervalo. O primeiro intervalo que a gente vai compreender, que a gente precisa aprender, é o intervalo de oitava. Por quê? Porque dentro desse intervalo de oitava, eu repito a mesma nota. Observa. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Deu 8 notas. Quando eu cheguei na oitava nota, eu tenho Dó novamente. Se eu estiver cantando isso, eu canto Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então saí de um Dó e cheguei em outro Dó. Bom, essa nota que eu cantei agora não é um Dó. Dó. Isso é um Sol sustenido. Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu não estou cantando as notas que eu estou falando. Por quê? Porque uma coisa, no canto, eu não preciso preocupar, no primeiro momento, com a nota objetivamente real, a nota real que eu estou cantando. Eu preciso me preocupar com os intervalos. Eles são mais importantes do que as notas em si. Essa é uma das... Escuta isso. Essa dica é importantíssima, porque esse é um dos problemas que os alunos mais enfrentam. De tentar forçar uma coisa que não é forçável, de você sempre falar o nome da nota certa. Não, o certo é você falar o nome... Não, quem disse que o certo é você falar o nome certo da nota quando você está cantando? O certo é você compreender. Aí, se você compreende a nota corretamente, por exemplo, essa nota é a nota Dó. Dó. Perfeito. Agora, quando eu estou cantando, eu uso um sistema que eu posso transitar pelas notas. Então, para mim, qualquer nota pode ser Dó, desde que eu trabalhe o intervalo. Aí isso volta lá no início da aula. Eu falei assim, essa nota Dó sozinha não quer dizer nada. Correto? Essa nota Dó sozinha, ela não me diz nada ainda. Ela precisa de um contexto para ela dizer alguma coisa. Então, se eu chamar essa nota aqui de Dó, lembrando que isso é um Sol, e fizer assim, olha, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, eu fiz uma escala maior, certinha. Não tem erro nenhum. Eu posso pensar nesse Dó. Essa técnica é usada em muitas metodologias, isso é chamado de Dó móvel. Então, eu posso pegar qualquer nota e chamar ela de Dó. E a partir disso, eu vou trabalhando os intervalos. Por que isso é importante? Porque vamos supor que a sua voz seja mais grave, assim como a minha voz. Dó. Então, eu estou tocando a nota Sol. Dó.
Para mim tá tranquilo. Nesse horário do dia, né? Essa nota tá tranquilo. À medida que eu vou gastando a voz, principalmente gastando a voz sem fazer um trabalho coerente, as chances é da voz ficar mais fraca e no final do dia eu já não consigo fazer essa nota com tanta clareza. Ou seja, as minhas notas mais graves e as minhas mais agudas, eu vou perdendo ali a perfeição, né, na sonoridade daquela nota. Aí eu tenho aqui essa nota. Dó, Ré. A segunda que eu falei. Dó, Ré, Dó, Ré, Mi. A terça que eu falei. E aqui eu vou trabalhando nos intervalos. Esses intervalos são importantes, porque, voltando no que eu estava falando, se a sua voz for mais grave, essa nota vai estar boa para você. Então, essa tonalidade vai estar boa para você. Aí você vai tocar na tonalidade de Sol, subentendendo-se que eu estou subindo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Agora, se a sua voz for mais aguda, na tonalidade de Dó, Dó, Mi, Sol, o Dó de verdade, ele vai funcionar melhor. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Já tá ficando agudo, é? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Esse Dó pra mim já tá agudo, tá vendo? E antes, quando eu tava cantando em Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Esse Sol agudo já tá ótimo pra minha voz ainda. Bom, isso quer dizer então que se minha voz é aguda eu vou tocar todas as músicas em Dó? Não. Eu estou explicando aqui uma situação em que as notas vão subindo. Eu estou numa nota e as notas subiram dentro da escala. Entendeu? Ou seja, eu não estou numa nota e elas desceram. Se a música começa aqui em Dó e desce ainda mais, essa música vai jogar para o grave. Se a música começa em Dó e sobe, ela está jogando para o agudo. Então, se o seu Dó está ótimo, provavelmente as suas notas agudas aí vão funcionar nessa música. Bom, isso é importante para a gente entender a tonalidade. Essa questão da escala vai nos fazer entender o campo harmônico. Porque se eu estou aqui na escala de Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, consigo cantar certinho. Estudei essa escala aqui no canto. Posso ter estudado chamando de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, compreendendo que o movimento dos dedos e a minha voz. O desenho aqui é o mesmo. Eu uso os dedos 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Embaixo a mesma coisa. 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Tá vendo? Eu uso o mesmo desenho dos dedos. Então isso facilita uma série de elementos. Mas calma, eu estou indo rápido, né? Desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. Então, a escala, ela vai te fazer compreender o campo harmônico, que são os acordes que vão funcionar naquela escala. Ela vai te fazer compreender as notas da música. Então você vai saber quais notas possivelmente vão aparecer naquela música e como você deve cantá-las e qual afinação você deve aplicar para essas notas. Bom, isso aí, essa coisa de como aplicar essas notas dentro da canção, né? Isso tem a ver com o intervalo. Porque a distância de uma nota para outra, como eu mostrei aqui, 1, 2, 3, Dó, Ré, Mi, a distância das notas são os intervalos. E eu tinha mostrado que existem notas, além das notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, tem as notas no meio, que é um Dó sustenido, um Ré sustenido, que são os acidentes. Dentro da escala de Dó, todas as notas que tiverem sustenido não pertencem, ou bemol, né? Não pertencem à escala de Dó. Dentro da escala de Ré, por exemplo, a gente já tem dois acidentes, que é o Dó, que ao invés de ser um Dó natural é quando não tem acidente, tá? Ao invés de ser um Dó natural, ele vai ser um Dó sustenido. E o Fá também, ao invés de ser um Fá natural, ele vai ser um Fá sustenido. Então é assim que funciona na escala de Ré. E cada escala vai ter ali as suas notas, vão ter a matéria-prima, né? As ferramentas que eu posso utilizar para construir esse objeto, que é a música dentro da escala de Dó, dentro do campo harmônico de Dó, da tonalidade de Dó ou da tonalidade de Ré. Beleza, o que seria a tonalidade? Seria o tom que eu estou aplicando. Se eu estou em Dó, está na tonalidade de Dó, consequentemente eu vou usar a escala de Dó, o campo harmônico de Dó. O que é escala? Escala diz respeito às notas. As notas que eu vou usar. Essas 7 notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, na escala de Dó, por exemplo. Ou se eu estiver na escala de Ré, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido. Então, essas são as notas da escala. Então, eu falei tonalidade, escala e o campo harmônico. O campo harmônico são os acordes que eu vou utilizar. Se eu estiver no campo harmônico de Dó, eu vou usar os acordes com as notas da escala de Dó
E assim eu vou usar os acordes pertencentes a esse campo harmônico. No caso seria Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si menor com a quinta diminuta. Esses são os acordes do campo harmônico de Dó. Entendeu? Então a gente tem essa diferença dessas três coisas. O que é tonalidade, o que é escala, o que é campo harmônico. Aprendeu isso? Se você não entendeu, repete o vídeo aí um pouquinho para você aprender. Mas você precisa compreender esses elementos. Falando em compreender os elementos, não apenas compreender teoricamente, mas também compreender na prática, conseguir aplicar esses elementos, cantar o que você está tocando, compreender o que você está tocando e avançar, eu vou abrir a primeira turma de violão e canto da história da internet no dia 10 de maio, às 20 horas. Eu vou abrir essa turma. Essa turma eu vou acompanhar esses primeiros alunos. Então vai ser algo bem construído realmente para você que vai entrar nessa turma, entendeu? Então a gente tem um número de vagas limitados também, né? Porque eu vou ter que dar atenção para cada aluno. Então, se você quer participar dessa primeira turma, cadastre-se aí no link que vai estar abaixo, beleza? Bom, então, continuando, nós temos as escalas e a gente entendendo essas escalas, a gente aplica elas no canto, a gente aplica elas na música e a gente vai cantar afinado. Bom, e vai compreender a música construindo essas notas, construindo os acordes, construindo os elementos, o que está acontecendo naquela música. Isso vai se tornando um processo muito simples e muito fácil, porque quando você não entende, fica tudo difícil. Você vai conseguir, alguém vai falar para você, você vai repetir. Ah, então isso significa isso, né? Beleza, mas isso não vai fazer sentido na sua cabeça. Agora, quando você entende de fato, isso vai fazer muito sentido. Por exemplo, quando eu passo de um Dó para um Dó sustenido, para um Ré sustenido, para um Mi, quando eu vou andando assim, notinha por notinha, casa a casa do violão, isso aqui que eu estou fazendo, casa a casa do violão, eu tenho uma escala cromática. Ela anda por cromatismo. Quando eu saio de uma nota para outra nota logo em seguida, e depois vou para outra nota logo em seguida, dessa forma eu estou andando de maneira cromática. Agora, quando eu vou seguindo as notas, né, de tom a tom, dentro de uma escala, por exemplo, eu estou andando num movimento diatônico, de tom em tom. Ah, mas tem alguns movimentos aqui cromáticos no meio da escala. Eles são esses cromatismos naturais da escala. Eles são esses semitons, esses intervalos de meio tom, que são naturais à escala. Então, aí nós aprendemos o que é nota, o que é acorde, o que é escala, o que é tonalidade, o que é campo harmônico, o que é cromatismo, o que é diatônico. Aprendemos várias coisas aí. Aprendemos também sobre os intervalos, o que é uma terça, uma quinta, uma oitava. Aprendemos que quando a gente anda 8 notas, a gente chega numa oitava que repete a nota, porém mais agudo, né? Dó, Dó. E aprendemos também que quando uma música vai subindo, né, as notas dela sobem, isso a gente vai entender melhor depois. E também tem outros vídeos no canal explicando sobre isso. Quando as notas sobem dentro de uma música, se eu tiver uma tonalidade de Dó, por exemplo, se o Dó é uma minha nota grave e eu consigo cantar ela bem e a música sobe, aquela tonalidade está boa para mim. Normalmente, tá? Agora, se eu estiver numa tonalidade de Dó, essa nota é grave, mas ainda assim é boa para mim, e a música desce, a música vai ficar grave demais, então eu não vou conseguir cantar essa música na tonalidade de Dó. Ou seja, não existe uma tonalidade mestre que você vai usar e ela vai funcionar em todas as músicas. Isso depende de música para música, tá bom? Por isso que é só entender essa lógica, aos tempos a gente vai entendendo. Se você não entendeu agora, você vai entender quando você compreender mais elementos, porque às vezes esse elemento sozinho não vai te fazer compreender isso totalmente, mas aos poucos você vai entendendo isso, que é o entendimento mais natural que a gente pode ter, que é quando você entende a teoria na prática. O meu foco é sempre ensinar a teoria prática para os alunos, mas primeiro eu preciso falar, não primeiro, né, mas eu preciso sempre falar sobre a teoria, explicar sobre a teoria, para que você não entenda a teoria na sua cabeça, mas não saiba o que é, entendeu? Por exemplo, o que é entender a teoria sem saber o que é? Você entende que quando você toca um Dó menor no lugar de um Dó maior, não vai dar certo. Parece meio idiota, mas não é. Você entender isso, opa, esse som aqui não funciona. Seu ouvido está
compreendendo a harmonia, seu ouvido está compreendendo a afinação, que ali no meio tem uma nota que não funciona, que seria no caso a terça, né? A terça menor, e por isso o dó menor não consegue substituir o dó maior, correto? Então isso é uma compreensão. Agora, quando você consegue entender o elemento teórico desse entendimento prático seu, né? Porque você tocou o acorde e viu que não dá certo. Então, seu ouvido entendeu. Agora, para você entender na teoria, você vai ver ali que tem uma nota só que não funciona. Essa nota não funciona. Que nota é essa? Essa nota é a terça. Eu arredo ela para baixo, ou seja, para trás ou para frente, que é esse movimento cromático que a gente acabou de falar. Eu tenho a nota dó, depois tenho a nota mi. Só que se eu fizer a nota mi uma casa para trás, ela vira um mi bemol. Então, se eu fizer um acorde de dó, pegar minha nota mi e arredar ela uma casa para trás, eu faço um acorde de dó menor. Tá vendo? É uma notinha só que mudou tudo. Essa é a compreensão, essa é a teoria, né? Só que quando você aprende ela com o instrumento ou cantando ali no momento, essa é uma teoria prática. Essa teoria ela fixa na sua cabeça. Agora, a teoria gráfica, aquilo que você vai escrevendo, anotando, ou essa teoria que eu vou falando para você o tempo todo e você vai lá tentando entender o que eu estou falando, ela não necessariamente vai te fazer compreender. Ela é uma ferramenta para você compreender depois quando você aplicar as duas coisas, a teoria e a prática. Então, já que eu estou falando de teoria e prática, vamos para a teoria e para a prática. Então, pega seu instrumento, pega seu violão. Vamos fazer a escala de dó. Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer na escala de dó é a nota dó. Achar a nota dó aí. Vamos fazer essa nota dó aqui com o dedo 2. Uma vez que eu fiz a nota dó com o dedo 2, eu vou andar com um dedo em cada casa. Dó, ré. Então, 2, 4, depois mi na corda de baixo, com o dedo 1, fá com o dedo 2, sol com o dedo 4. Vou parar só até aí. Isso é um pentacorde. Estou usando 5 notas. 1, 2, 3, 4, 5. Estou fazendo um intervalo de quinta. Essas notas já são suficientes para fazer o acorde de dó maior e de dó menor. Dó, ré, mi, fá, sol. Então, dó, mi, sol. Eu faço o acorde de dó maior. Observe que eu sempre canto. Isso é importante. Isso é uma das coisas mais importantes. É a ferramenta mais importante para o seu cérebro compreender a teoria na prática, beleza? Porém, fazendo desse jeito fica um pouco ruim visualmente. Então eu vou fazer um jeito que melhora para a gente ver aí. Eu vou fazer o seguinte, faz o dó com o dedo 1. Dó. Agora, lembra que eu falei que era um dedo para cada casa? A gente tem duas maneiras de fazer isso. A gente pode fazer... Duas não, a gente tem várias maneiras, mas eu vou mostrar duas aqui. A gente tem essa aqui, um dedo para cada casa. E eu posso fazer essa mesma forma aberta, assim, olha. Então eu tenho um dedo para essa casa. Aí que eu posso usar esse dedo nessa casa ou nessa aqui, tá vendo? E aí eu tenho um dedo para cada uma das próximas casas. Vamos usar essa forma. Vai ficar assim. Eu vou mostrar primeiro, depois eu vou te ensinar. Dó, ré, mi. Tá vendo? Dó, ré, mi. Eu tô tirando o dedo aqui só para você ver, tá? Não é para fazer isso com o dedo não, pelo amor de Deus. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. De novo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Entendeu? Aqui, olha só. Dó, ré. Eu tenho uma nota no meio. Que seria o dó, dó sustenido, ré. Tá vendo? Ré, mi. Do ré pro mi, eu também tenho uma nota aqui no meio. Que é o ré, ré sustenido, mi. Do mi para o fá, olha. Mi. Eu posso só arredar pra frente. Fá. Só que eu já tenho esse fá aqui embaixo do dó. Mi, ó. Dó, fá. Tá vendo? Dó, ré, mi, fá. O fá já está logo embaixo do dó, que é uma quarta justa. Do fá, sol. Do fá pro sol, eu tenho uma nota no meio. Fá, fá sustenido, sol. Tá vendo? Então, fá, sol. Do sol pro lá, sol, sol sustenido, lá. Eu também tenho uma nota no meio, que é o sol sustenido. Então ficou assim, olha. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Lembrando que dó, ré, mi, eu tenho fá tanto aqui, fá, como aqui. Fá, fá, fá. Uma coisa muito interessante. No violão, eu tenho como fazer a mesma nota em vários lugares. Igual eu te mostrei. Eu tenho esse fá. Fá. É o mesmo fá que eu estou tocando no violão. Aqui ou aqui. Na voz, não é o mesmo fá. Na voz, eu não tenho dois lugares para fazer o mesmo fá.
Na voz eu só tenho como fazer um Fá, que é esse. Fá, Sol, Fá, Fá, não muda. Fá, é o mesmo. Fá, entendeu? Então o violão ele nos dá uma possibilidade de fazer a mesma nota em vários lugares. Isso nos dá uma possibilidade de fazer formas diferentes para acordes ou para escalas. Por isso que eu posso fazer a escala aqui, olha. Ou aqui. Tá vendo? Aí, o que a gente tem aqui? A posição dos dedos. Então a gente vai ter que trabalhar uma técnica dos dedos. Sempre cante quando você estiver fazendo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Isso aí vai ser muito bom para trabalhar também sua afinação. Porque eu não vou conseguir cantar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tá desafinado. Aí eu vou acertar. Dó. Agora tá certo. Dó. Tá desafinado? Para e faça lento. Dó. Tá aqui. Dó. Até acertar. Aqui eu fiz uma brincadeira. Eu desafinei de propósito para me perder, para depois tentar achar de novo onde é que tá o dó. Dó. Se você tiver com dificuldade, faça isso. Dó. Dó. E depois vai aos poucos até achar onde você está. Uma vez que você achou onde você está, vai ser mais fácil de continuar a escala, né? Dó, ré, mi, fá. Toma cuidado nesse mi pro fá. Mi, fá, como é uma nota muito pertinha, a gente acaba errando. Tem a possibilidade de você errar, cantar meio desafinado aqui, tá? Tipo, dó, ré, mi, fá. Não, tá errado. Dó, ré, mi, fá. Essa é a nota certa. Então, eu tenho essa forma para fazer. Essa forma é melhor. E aí eu mostrei para vocês com essa forma aqui, que ela é mais visual, essa aqui, olha. Que você estica os dedos. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Você consegue observar que tem os acidentes no meio, tá? Foi para isso que eu mostrei com essa forma. Aqui eu entendo plenamente como funcionam as notas, como funciona a escala. Isso aqui é um desenho perfeito da escala. Vamos ver a escala completa. Dó, ré, mi. Aí do mi pro fá eu tenho só um meio tom. Fá, que eu joguei aqui para baixo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. A mesma coisa. Do si, o lá para o lá sustenido é meio tom. Lá, lá sustenido. Então lá sustenido estaria aqui. Lá sustenido. Tá vendo? Dó, fá, lá sustenido. Mas eu não quero esse lá sustenido porque ele não pertence à escala de dó. Eu quero o si. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aqui eu corrigi a minha forma que estava aberta, agora eu fechei de novo para essa corda. Si, dó. Por quê? Do si pro dó eu tenho meio tom apenas. Si, dó. Lá naquela imagem que eu mostrei, o si ele é coladinho com dó e o mi é coladinho com fá. Então ficou assim, olha. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Beleza. Essa forma vai funcionar perfeitamente na corda de cima também, nessa corda mais grave. Então, se eu estou na escala de dó aqui, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Se eu for para a escala de sol, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol, vai funcionar também. O mesmo desenho. Então, nessas duas cordas aqui, na última corda e na penúltima corda, os desenhos que eu fizer de uma oitava vão funcionar iguais. O desenho vai ser o mesmo. Aí eu vou fazer aqui, eu estou na escala de dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Agora eu quero a escala de ré. Tá aqui. Ré, mi, fá. Fá, deixa eu ver. Ré, ré sustenido. Mi, fá, fá sustenido. Então esse fá é sustenido. Ré, mi, fá sustenido. Aí eu vim aqui. Sol, lá, si. Tá certo? Lá, lá sustenido, si. Tá certo. Si, dó. Que dó é esse? Vamos ver. Si, dó. Então aqui é um dó. Então aqui é um dó sustenido. Então é dó sustenido. Ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó sustenido, ré. Então, usando essa forma, você consegue, inclusive, aprender as outras escalas. Saber quais são os acidentes que existem nas outras escalas. Entendeu? E aí você vai compreender plenamente. Quando eu estou no instrumento, tocando e considerando que eu vou aplicar essa lógica para uma música, para uma escala, para alguma coisa assim, é interessante que eu
saiba as notas e fale as notas de verdade. Dó, ré, mi, ré, mi, fá sustenido. Fá sustenido. Então eu sei que essa nota é um fá sustenido. Agora, quando eu estou treinando o canto, você pode desligar um pouquinho essa função de cantar a nota certa, que a gente chama de solfejar, quando eu estou cantando a nota com o nome dela e a altura dela. E eu posso chamar tudo de dó, se você estiver estudando o canto, tá bom? Porque depois falar assim, não, o Brian falou que não precisa, não tem problema, você pode falar qualquer nota aí, tá? Não, não é assim não. Aí eu estou estudando o canto, eu posso, não quer dizer que eu vá, eu posso chamar isso aqui de dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Para eu ter essa ideia. Quando eu estou na distância de uma quinta. Dó, sol, dó, sol. Aqui eu tenho uma quinta de distância. Dó, dó. Tem uma oitava de distância. Dó, ré. Tem uma segunda de distância. Isso é bom para a gente estudar também os intervalos. E aplicar esses intervalos nas formas. Vamos voltar para o dó de verdade, né? Dó, ré. Olha o intervalo aqui, olha. É essa forma. Agora, dó, ré, mi. Olha que interessante. Se eu colocar esse dedo e esse na casa, logo atrás, na corda de baixo, eu tenho um salto de terça. Então, qualquer forma de acorde que eu fizer com esse desenho, quer dizer que eu tenho uma terça maior, né? Dentro dessas quatro últimas cordas aqui, tá? Ou seja, vamos fazer um acorde aqui. Vou fazer esse acorde aqui. Olha, tem essa nota e essa. Elas estão nesse desenho, tá vendo? Então, aqui eu tenho uma terça. Então, dentro da forma do Fá, dentro da forma do Mi, eu tenho uma terça. Aqui, tá vendo? Ó, uma terça. Que terça que é essa? Vamos descobrir. Mi, Fá, Sol, sustenido no caso. Mi, Fá. Por quê? Fá, Fá sustenido, Sol. Mi, Fá sustenido, para começar, né? Mi, Fá, Fá sustenido. Sol, Sol sustenido. Então, essa nota é um Sol sustenido. Mi, Sol. Então, eu sei que esse Sol é sustenido. Olha que interessante. Já descobri uma terça aqui. Só usando a teoria prática, pior ainda, né? Ou seja, melhor ainda, usando a teoria visual. Eu estou aplicando o elemento visual aqui para me ensinar escala, para me ensinar intervalo, para me ensinar a afinação do que é a terça, para me ensinar um acorde. Então, são muitas funções. Observa, eu pego uma técnica simples, uma técnica didática, uma lógica simples e consigo transpor essa lógica, aplicar essa lógica para muitas coisas. Então, você precisa fazer o seu estudo, você precisa fazer sua compreensão musical se tornar mais assim. Porque você vai se ensinar música de um jeito muito mais rápido, muito mais prático. E outra coisa, nunca vi nenhuma metodologia usando esses elementos. Então, aproveita esse conhecimento que eu estou te passando aqui gratuitamente para você aplicar isso no seu estudo, para você melhorar, entendeu? Por quê? Porque não é uma compreensão que demora para fazer. Se você entender a lógica, você já consegue aplicar no mesmo instante em outras coisas. Você já consegue aplicar em tudo. Você pode pegar uma música, todos os acordes que você tiver, ver aonde tem terças dentro dele. Lembrando, essa terça aqui, esse desenho de terça, vai funcionar nessas quatro últimas cordas, tá? Quando eu tenho dessa corda aqui para essa aqui, muda, tá? Dessa corda, da terceira corda para a segunda corda, ela é meio torta. A distância do intervalo dela é um pouquinho torta. Tem ainda um mecanismo que a gente vai usar aqui para poder compreender, mas eu estou te ensinando uma coisa mais simples agora, que já dá para se aplicar em outros elementos. Aí o Dó, tem a terça aqui dentro do Dó. O Mi tem a terça, como eu falei, o Sol. Aqui, olha, o Sol já começa com uma terça. Sol, Si. E começa a nota Sol. Sol, Sol, Si. Eu já sei que essa terça aqui é a terça maior do Sol. Sol, Si, Ré. Então aqui eu já tenho um acorde de Sol. Só nessas três últimas cordas eu já faço o acorde de Sol completo. Tá vendo? Então, aplicando essa lógica, aí a gente vai começar a cantar as notas. Por exemplo, Lá, Dó sustenido. Se eu estivesse só praticando o canto, eu poderia falar Dó, Mi, Sol. Poderia usar essa lógica. Dó, Mi, Sol. É um acorde maior. Dó, Mi, Sol. Um acorde maior. Só que aqui agora eu estou tentando entender as notas. Lá, Dó sustenido, Mi. Então eu tenho um acorde Lá. Lá, Dó, Mi. No caso, Dó sustenido. A tercinha aqui, tá vendo? Então, eu fiz o mesmo desenho do Sol, só que eu joguei para frente. Então, tudo que eu pegar no violão e arredar para frente, eu simplesmente transpus para a próxima tonalidade, ou modulei. Eu aqui estava num Sol, Sol sustenido, Lá. Agora eu estou em Lá.
Então, a relação do intervalo é a mesma. Só preciso contar para descobrir que nota é essa. Muito bem. Agora, como brinde aí, eu vou ensinar como a gente vai estudar o canto, estudar a nossa afinação, aquecer a nossa voz com essa escala, com essa técnica. Observa. Eu vou pegar aqui a nota Sol, que eu poderia chamar de um Dó, já que eu estou cantando. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E fazer esse pentacorde. Posso fazer Má, 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 Má. Má, 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 Má. Tente bater o pé, tá bom? Tente bater o pé enquanto você está cantando para marcar o tempo, ó. Má, 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 Má. Aí depois que eu saio daqui, Má, 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 vou para a próxima casa. Má, 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 Má. Ouça primeiro, né? Para você cantar certinho. Má, 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 Má. Má, 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 Má. Má, 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 Má. Tô fazendo a mesma forma que eu mostrei. Ah, Brian, mas você tinha mostrado aquela forma aberta. Quer fazer ela? Então faça ela. Má, 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 Má. É a mesma coisa, só que aqui eu só vou até a quinta nota. Eu posso dar 6 notas. Má, 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 Má. Má, 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 Má. Tá vendo? Mas eu vou voltar fazendo a quinta, tá? Eu estou aqui no Lá sustenido. Agora eu vou pro Si. Vou fazer essa quinta. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, tá? Má, 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 Má. Má, Má, Má. Agora eu vou pro Dó. Má, 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 Má. Lembra daquilo que eu falei? Que no violão eu consigo fazer as mesmas notas, exatamente as mesmas em lugares diferentes? Esse é o caso desse Dó aqui, olha. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Vou fazer o mesmo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol em outro lugar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Tá vendo? Eu vou fazer agora o mesmo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, mas o Fá vai estar em outro lugar. Dó, Ré, Mi, Fá. O Mi, quer dizer. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Tá vendo? De novo, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. De novo aqui, eu tava fazendo Mi em outro lugar ainda. Então eu tenho esse Mi aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Dó, Ré, Mi. Tenho esse Mi. Tenho Dó, Ré, Mi. Esse Mi. Tá vendo? 3 Mis aqui que eu já achei. Iguais, idênticos, em lugares diferentes no violão. Mas vamos continuar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ou Má, 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 Má. Próximo. Má, 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 Má. Primeiro eu ouço, né? Má, 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 Má. 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 Agora já ficou bem agudo. Cheguei no Sol de novo. Ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Já fiz uma oitava acima do que eu comecei. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Tá vendo? E aqui eu fui andando até lá. Que eu fiz todas as possibilidades, que todos os pentacordes, se eu tivesse continuado, teria feito todas as escalas, todas elas, todas. Comecei de Sol, depois fui para o Sol sustenido e fui até chegar no Sol outra vez. Pronto, você acabou de aprender todas as escalas maiores, pelo menos todos os pentacordes maiores. Consegue fazer, então, todos os acordes com maiores, né? Porque a gente entendeu? Olha, Sol, Si, Ré, esse é o acorde maior. Sol, Si bemol, Ré, o acorde menor. Você já sabe a lógica, você aprendeu como construir a lógica de todos os acordes tríades maiores e menores nesse instante. Bom, com isso você pode aplicar e deve aplicar isso no seu estudo de canto. Quando você estiver com o violão e o canto, vai cantando, vai tocando as notas, vai aquecendo a sua voz antes de começar a tocar. Observa que esse Sol aqui que eu estou cantando, Sol, às vezes está mascando, porque eu não aqueci bem a minha voz antes de começar a gravar essa aula, entende? Então, no início da aula, esse Sol estava saindo, agora no final já está meio mascadinho aqui. Se eu tivesse aquecido a voz, eu teria evitado isso, né?
É aquele, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Nesse caso, eu vacilei de não ter aquecido bem a voz. Bom, aí o que acontece? Para isso, vai servir a escala também para todos esses elementos que eu mostrei para você. Você pode usar essa função para trabalhar o seu canto e também para compreender uma música, porque caso a música, aí tem a música, ela canta, dependendo das notas que estiver na música, você consegue encontrar as notas aqui, trabalhando nos ouvidos. Por quê? Porque ao fazer esse exercício de canto, depois, você tem que ouvir primeiro e depois cantar. Você obrigatoriamente está treinando os seus ouvidos. Quando você pratica também esse dos intervalos que eu falei, você está treinando os seus ouvidos. Treinando os seus ouvidos, treinando a percepção musical. E assim você vai ter a facilidade para depois pegar uma música e tirar nota a nota da música, tocando no instrumento. Entendeu? Bom, primeiramente, se você não entendeu alguma coisa nessa aula, volta, repita a parte que eu falei, ou então pode perguntar aí nos comentários. Eu já queria pedir desculpa porque nessa aula eu acabei falando de uma maneira que talvez não tenha sido muito didática, talvez tenha confundido um pouco. Então já peço desculpa aí que eu fui fazendo, só preparei o que eu iria falar na aula e estou falando tranquilamente aqui, estou gravando a aula direto. Então, por isso que às vezes fica um pouquinho confuso, porque essa aula não foi ensaiada. Eu simplesmente estou passando essas informações para vocês, beleza? Se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever e ativar o sininho. Você também que é inscrito e não está com o sininho ativado, coloca aí para ativar o sininho, porque eu faço vídeos novos e talvez você não receba, você não veja que eu fiz vídeos novos. Bom, comente aí, seja alguma pergunta, alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, algum elogio, pode colocar aí nos comentários, eu leio todos os comentários, tá bom? E mais uma vez, lembrando para vocês, se você gosta da minha didática, se você gosta dessa metodologia, se você entendeu a lógica dessa metodologia e quer aprender dessa maneira, quer aprender música da maneira certa, compreender o que você está fazendo e não gastar aquele tempo absurdo da sua vida, né? Gastando anos e anos estudando teoria para não entender para que ela funciona, aqui você vai aprender a teoria da maneira prática, vai compreender de fato a teoria de maneira prática. É isso, eu estou abrindo uma turma, já falei aí no meio do vídeo. É só clicar aí e se cadastrar, beleza? É isso aí, bons estudos!